Boa tarde, pessoal. Estamos aí na página São Leopoldo Mais Unida, como prometido aí, iniciando um quadro na área do direito, né, para esclarecer dúvidas, né, dos seguidores da página. Né, e hoje a gente está aí no escritório Balardim Darzoni Gomes, advogado, né, hoje aqui com o João Darzoni, né, Eduardo Gomes também, que fazem parte do escritório, né, para esclarecer algumas dúvidas aí. E hoje o tópico, né, vai ser na área do IPTU. A gente fez algumas postagens aí, também recebeu algumas dúvidas na página, né, relativo a isso. Mas vou deixar o Darzoni dar a saudação dele aí para vocês. Boa tarde a todos aí, internautas, Tairone, São Leopoldo Mais Unida. Obrigado pela oportunidade e vamos fazer alguns breves esclarecimentos aí sobre o IPTU hoje. Espero que seja de bom grado. Sim. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Tairone. Boa tarde, pessoal de casa. Agradeço a oportunidade também e vamos esclarecer hoje um assunto bem importante, que é o IPTU de São Leopoldo. Bom, vamos direto, né, já para a pauta aí, né, das questões que foram algumas dúvidas trazidas até através da página, né? Vamos para a primeira aí, como é feito o cálculo do IPTU na cidade de São Leopoldo, Eduardo? Como é que é feito isso? Para o pessoal de casa que não sabe, o cálculo do IPTU de São Leopoldo, ele é feito para prédios e residências com base no valor venal do imóvel. É uma alíquota de 0,5% sobre o valor venal. E para terrenos, ele é calculado, conforme o Código Tributário Municipal, em 2% sobre o imóvel, conforme a localização nas zonas fiscais definidas nas plantas de valores municipais. Bom, então esclarecendo aí o primeiro ponto, né, a gente já vai para o segundo, né, que é uma dúvida bem constante. Eu tive um amigo aí no bairro Cristo Rei que teve o IPTU corrigido, né, aumentado em quase 100% do valor. Né? É correto o município aumentar anualmente o valor do IPTU? Tairone, é correto aumentar o valor do IPTU todo ano conforme a inflação. Todo ano o IPTU aumenta, em princípio, conforme a variação do IGPM. Por quê? Porque o IPTU em São Leopoldo, ele foi transformado na chamada... O valor venal foi transformado na chamada UPM, que é a Unidade de Padrão Monetário. Essa UPM, todo ano, ela aumenta conforme a inflação. Neste caso, conforme o aumento do IGPM. Então é normal, sim, todo ano aumentar o IPTU. E o valor venal do imóvel também entra nessa pauta aí ou é diferente? Aí que está o X da questão que o pessoal tem que prestar atenção em casa. Tá? O valor venal não é normal aumentar todo ano. Esse valor venal ele serve de base de cálculo para o IPTU. O que acontece? Nós observamos que no ano de 2016 para 2017 teve um valor muito alto, um aumento muito alto nos valores venais. Um aumento muito superior à inflação. Nós observamos que foi aumentada a quantidade de UPMs e não os valores da UPM conforme a inflação. Então, por exemplo, um imóvel que tinha um valor venal de 50 mil UPMs, ele aumentou para 100 mil UPMs. Sim. Pode isso? Pode. Desde que exista lei municipal atualizando a planta de valores venais do município. Só que nós fizemos pesquisas, estudamos a questão e observamos que não existiu uma lei municipal nesse sentido ali nos anos de 2016 e 2017. Então nós observamos que os valores venais que aumentaram de forma exorbitante, né, foram aumentos indevidos. Né? Como é que eu procedo para receber essa restituição do valor pago indevidamente? Por meio de uma ação judicial. Repetindo,
a pessoa vai pleitear, né? O meu valor venal era 50 mil UPMs, unidade de padrão monetário, e aumentou para 100 mil UPMs. Eu vou entrar com a ação pedindo que o valor venal volte para 50 mil UPMs, né? Sim. E buscando de volta o excesso que eu paguei de IPTU nesse período. Os últimos 5 anos retroativos, a gente consegue buscar de volta para o contribuinte. Como tem 5 anos aí nesse tempo aí, quem pegou e parcelou o IPTU ou aderiu ao refis municipal, como é que procede para fazer esse pedido de devolução? É da mesma forma? Quem fez um parcelamento do imposto, né, porque não pagou na época apropriada, também tem direito. Primeiro a gente tem que analisar esse parcelamento, né, mas o simples fato de pagar em atraso ou pagar parcelado não tira o direito do cidadão de ingressar na justiça, porque dentro desse parcelamento, desse refis, existe sim um valor excessivo também, então a pessoa também tem direito. Sim. No caso, e as demais taxas que são pagas no IPTU, um exemplo, a taxa de lixo, tem alguma devolução também? Todo mundo observa, todos os anos, a taxa de coleta de lixo no carnê do IPTU. Né? A taxa de coleta de lixo, ela não é calculada conforme o valor venal do imóvel. Ela é um valor fixado em lei, em tabelas próprias, então não com base no valor venal. Então, em princípio, se aumenta o valor venal, não quer dizer que vai aumentar essa taxa de coleta de lixo, né? Então, num primeiro momento, a gente não observou diferenças a serem ressarcidas referentes à taxa de lixo, mas nós vamos continuar estudando essas questões para ver se existe essa taxa ou outra que pode ser devolvida. Ou um aumento abusivo também nessa taxa? Um aumento abusivo também. Sim. Né? Então vamos aí trazer o resto das perguntas. Aí a gente tem 11 perguntas e algumas são provenientes da página, né? Fazer aí uma pergunta aí, algumas perguntas para o João Darzoni, né? Começar aí pela uma dúvida aí. Todos os proprietários de imóvel têm direito a essa restituição de valor indevido? Não, nem todos. A planta, ela foi, como o Eduardo referiu ali, ela não foi aumentada, as avaliações não foram aumentadas de forma uniforme. Tá? Tem bairros mais valorizados que tiveram aumentos diferentes, então não são todos os contribuintes que têm direito a essa restituição. O que a gente orienta? A gente orienta que o contribuinte faça uma pesquisa nos carnês, né? Ou se não tem os carnês, entrar no site da fazenda, ali, da prefeitura municipal, e através da inscrição municipal cheque de 2014 para cá, se houve uma alteração do valor venal do imóvel. Então, por exemplo, se houve uma evolução, se houve um aumento do valor, tipo de 20 mil para 30 mil, tá? O contribuinte ele pode postular em juízo o que? A diferença desse valor, né, de UPMs. Mas não são todos, precisa ser analisado caso a caso. Tá? Vamos aí para a próxima pergunta, então, né? E também entra na dúvida, né, de algumas pessoas, qual é que é o prazo que prescreve a procura por essa restituição? Tá. O prazo de prescrição, ele começa a incidir a partir do primeiro dia do vencimento. Sim. Tá? Então, por exemplo, se o imposto ele é devido dia 10 de janeiro, a partir do dia 11 de janeiro tem 5 anos para postular essa cobrança. Sim. Tá? Esse pedido de restituição. Então, são 5 anos a partir da data do vencimento. É uma continha redonda ali. Sim, sim. E se eu não pagar meu IPTU, eu posso ter meu nome escrito no SPC, Serasa, alguma coisa assim? Sim. Tá. Desde 2016 existe legislação municipal que prevê, né, a inscrição nos órgãos de gestão ao crédito do contribuinte que ficar inadimplente com qualquer imposto. Sim. No município. Então ele pode ter inscrição no SPC, no Serasa, pode ter protesto também, né? Então
Sim, há restrições administrativas de crédito. E qual as outras consequências que eu posso sofrer por não pagar meu IPTU? Fora essas restrições administrativas aí, que geram uma série de transtornos para o contribuinte, né? Ele também pode sofrer uma execução fiscal. Tá? A execução fiscal ela é um meio gravoso de cobrança, né? Porque, inclusive, o bem objeto de IPTU, de cobrança de IPTU, ele pode ser penhorado, independente de se ser bem de família ou não. Tá? Então ele pode ser penhorado, pode ser leiloado. Né? Não existe a exceção de impenhorabilidade por bem de família no caso de dívida de IPTU. Tá? Uma pergunta, João, se não pagar meu IPTU e fazer um concurso público, isso pode afetar aonde? Se, via de regra, existe, além do Serasa da SPC, o CADIM. Tá? Então, se o município tiver um convênio com o cadastro de inadimplentes, que é gerenciado pelo governo federal, ali, através do Banco Central, e ele eventualmente ficar devendo IPTU, ele tiver essa inscrição no CADIM, essa restrição impede que ele assuma, né, que ele venha a ser investido no cargo de servidor público, caso ele tenha passado no concurso. Né? Há vedação expressa nisso. Sim, isso é uma dúvida constante. Então é bem provável, dependendo do concurso que ele for fazer, que ele não vai assumir o cargo. Se houver previsão no edital, ele sofrer essa penalidade, né? Não é, porque o que acontece? Não é só o CADIM, não, né? Se ele sofreu uma execução fiscal, quando ele for apresentar as certidões, não vai aparecer a negativa. Sim, sim. Então é bem complicado. Vamos a uma outra dúvida aí que algumas pessoas têm como mito ou como verdade, né? Algumas pessoas falam, e se eu tiver uma casa, somente um imóvel, eu moro com a minha família, não pagar IPTU, ninguém vai me tomar. Mas vamos lá. O imóvel, mesmo sendo residencial, no caso um bem de família, pode ser penhorado e ir a leilão no caso de execução fiscal da cobrança do IPTU? Sim. Não pode ser oposta à exceção de impenhorabilidade. Porque o que acontece? O IPTU, ele é uma despesa da própria coisa. Ele pode ser penhorado, sim. Né? Pode ser penhorado, leiloado, pode sofrer restrição, mesmo sendo o único bem da família. Agora uma outra dúvida que aí gerou uma certa polêmica aí na publicação que a gente fez, é sobre a questão de algumas pessoas que preferem não entrar com uma ação particular ou procurar um advogado porque tem medo de perder a causa e o valor da restituição não ser o valor que gastaria com isso. Sim. Tá. Em primeiro lugar, a gente tem que... existem duas formas de propor essas ações judiciais. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, né? Até 60 mil reais ou até 60 mil salários mínimos, a ação ela tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública. Tá? Na ação, até esse valor, é o Juizado Especial da Fazenda. No caso do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há custas iniciais. Sim. Tá? Só vai ser cobrado custas se o contribuinte perder a ação, tá? E quiser recorrer. Sim. Tá? Então, e essas custas seriam exigidas no ato de recurso. O que acontece? O valor das custas é 0,5% do valor do pedido. Sim. Tá? Então, se tem 10 mil ali, o valor mínimo vai pegar em torno de 50 a 300 reais, mais ou menos, ali, o valor das custas do recurso. Tá? Se ele optar em não recorrer, não tem custo nenhum. Tá? A sucumbência, no caso do juizado, ela seria devida se o recurso também for improvido ou improcedente. Ou seja, o cara perdeu em primeiro grau e perdeu em segundo. Aí há uma sucumbência caso o contribuinte, né, a sucumbência seria de 20% sobre o valor pedido, o valor da ação. Tá? Mas aí eu tenho que fazer uma observação que se o contribuinte tiver ganhos até 5 mil reais por mês, ele fica isento dessa taxa, isento de custos, isento de sucumbência, porque ele tem assistência judiciária gratuita, que exime ele de qualquer custo. Tá? Sim. Se o valor da causa for superior a 60 mil, aí o rito é rito comum, né? A ação ordinária comum, e ela aí tem que haver pagamento de custas caso o contribuinte ganhe mais do que 5 mil reais. Sim. Tá? E aí, a mesma sistemática, só que em vez de recolher, tu paga no início a taxa. Né? A sucumbência também existe, caso perca a ação. Tá? E ela oscila de 10% a 20%. Tá?
Então, somente nos casos que houver improcedência do pedido, né? Sim, Mas sim. não é o caso dessa questão do IPTU, porque já há Sim, sim. precedente nas turmas Sim, recursais, né? Então, a tendência é que tanto a turma recursal, ela se oriente pelos próprios julgados que já existem, né? Então, existe uma chance de perder? Ah, isso aí sempre existe, mas Sim. no caso, nessa questão do IPTU, a orientação dos juízes vai se dar com base em precedentes que já existem, né? Bom, a gente quer agradecer aí, né, a presença do João, do Eduardo aqui, né, nesse quadro, né, e dizer para você que tem a tua dúvida, né, a gente vai procurar fazer toda segunda-feira, postar um vídeo aí, tirando dúvidas, esclarecendo as dúvidas que vocês têm. Vocês deixam aí no comentário do vídeo, compartilhe o vídeo aí também com as pessoas que você acha que pode ter uma dúvida nesse sentido, né, e faz tua pergunta, coloca tua dúvida, que a gente vai procurar responder, né, na próxima segunda-feira também no vídeo. A gente vai arrecadar essas perguntas ali nos comentários e vai responder para você. Bom, eu quero agradecer o João aí pela presença, né? Obrigado. Deixar as considerações finais. Olha, primeiro agradecer a oportunidade, né, Tairone, São Leopoldo Mais Unida aí, e dizer para o contribuinte cidadão o seguinte, né, fique atento, tá, aos projetos de leis da Câmara, tá, porque via de regra só a Câmara pode aprovar o aumento, tá? Então, eu oriento o contribuinte a ficar mais atento a essas questões aí, porque é importante, né, a gente ver como está sendo destinado o valor do imposto. O imposto São Leopoldo, ele não é barato, né, é um imposto relativamente caro. Então, minha orientação aí é que o contribuinte fique atento à Câmara no ano de 2020 para eventuais alterações que venham a ser propostas pelo Executivo. É o espaço aí para o Eduardo Gomes trazer as considerações finais dele, agradecer a presença dele aí. Tairone, eu agradeço a oportunidade e ressalto o que o João comentou agora sobre a exigência de lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores para o aumento dos valores venais, para o aumento da planta dos imóveis, planta de valores dos imóveis municipais. Somente com lei aprovada na Câmara é que é possível o aumento do valor venal do imóvel. Nós pesquisamos ali entre os anos de 2016 e 2017 e não achamos lei municipal atualizando a planta de valores de São Leopoldo, a planta de valores dos imóveis de São Leopoldo. Então, pessoal que está em casa, confira os seus carnês do IPTU, e se observarem diferenças, aumentos desproporcionais nos valores venais, busquem os seus direitos. É isso aí, então, como é o nome do quadro aí, é direito, procura teu direito. Bom, a gente quer agradecer a presença de todos que ficaram até o final do vídeo, conheceram aí qual é que é o seu direito nessa área, né, e deixar aí o espaço para você colocar sua dúvida aí, e na semana que vem a gente volta com mais um programa aí, É Direito, pela página São Leopoldo Mais Unido.